Olá, eu sou Marcos Verenitashi, eu sou advogado criminalista, eu estou aqui para debater sobre discriminação contra a mulher. Conforme melhor explicado no vídeo anterior, que eu vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo, a mulher do norte e da região central do estado do Paraná, presa, é segregada de sua família, enquanto isso não ocorre com o homem. Por quê? O número de penitenciárias femininas, quando comparado ao número de penitenciárias masculinas, está em um evidente contraste. Nós temos 16 penitenciárias para os homens, enquanto temos apenas 2 penitenciárias para as mulheres. E essas penitenciárias elas estão distribuídas sem seguir um critério de uma racionalidade geográfica. E caso esse problema persista, é possível peticionar uma denúncia junto à Corte Interamericana de Justiça. Vale observar que a segregação do preso e de sua família é uma prática recorrente em regimes totalitários. Na União Soviética, os presos eram removidos para a Sibéria para que cumprissem pena numa distância bem longe de seus familiares, para que não fosse possível o preso ter o contato familiar. Diante disso, antes de acionar a Comissão Interamericana da Corte de Justiça, eu decidi reportar esse fato para as autoridades do Estado do Paraná. E no dia 3 de maio de 2019, no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, eu levei essa denúncia. E aqui eu informei a respeito do baixo número de penitenciárias femininas, do aumento de 698% da população carcerária feminina nos últimos 16 anos, conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional. E disponibilizei aqui meu e-mail, marcosverene@gmail.com, para que me fosse informado eventuais projetos de penitenciárias femininas no norte do estado e na região central também. Contudo, depois de 6 meses da data desse protocolo, não existe sequer notícias de projetos de penitenciárias femininas. E no dia 9 de agosto de 2019, eu protocolei a mesma denúncia na Procuradoria Especial de Proteção à Mulher, que é vinculada à Assembleia Legislativa do Estado. Eu também protocolei nome e sobrenome de 36 mulheres que estão presas em Foz do Iguaçu e que estão distantes a centenas de quilômetros de suas famílias. Agora eu vou ler alguns trechos das cartas que me foram entregues. Redação Shirley. Mulheres erram assim como os homens erram. A diferença é que eles têm um privilégio para apagarem seus erros. Eles têm algo chamado penitenciárias. Só quem conhece os dois lados de uma moeda sabe como é difícil ficar presa na delegacia de Maringá. Aqui 1 ano parece 2, são dias sem ver o sol, aqui não tem trabalho, mal tem remissão, mas tem muita gente dormindo no chão. Em uma cidade como Maringá, com mais de 400 mil habitantes, já passou da hora de construir uma penitenciária feminina. Afinal, os homens têm, por que nós não podemos ter também? Nós, mulheres, quando condenadas, precisamos ir para Foz ou Curitiba, ficar mais de 400 quilômetros longe da família, sentir a dor da saudade e a dor da distância. As mulheres precisam ter os mesmos direitos que os homens, sem ter que pedir ou implorar por isso. Afinal, em um estado como o Paraná, chega a ser cômico não ter uma penitenciária feminina em Maringá. Redação da Rebeca. Todos sabem que temos apenas 2 penitenciárias femininas no Paraná e que o resto é delegacia para abrigar presas provisórias. As delegacias em geral são péssimas. A comarca onde eu estou, aqui em Maringá, é um inferno, o calor é horrível. São mais de 40 mulheres para 3 ventiladores. Nós não estamos pedindo ar-condicionado, não é isso, mas que fosse possível ter mais ventiladores. Não tem sequer uma janela para entrar o ar ou para ver o sol. Dormimos no chão em mais de 14 meninas, uma em cima da outra. Somos tratadas como animais, sei que cometemos erros e estamos pagando por isso, mas isso não quer dizer que viramos um bicho, que precisamos ser maltratadas. E além de tudo, ter que ser transferida para longe da família, enquanto os homens ficam nas penitenciárias aqui da cidade, porque nós, mulheres de Maringá, temos que cumprir pena a mais de 500 km de distância. Redação da Gabriela. Eu me chamo Gabriela, quero relatar como é ser uma mulher presa. Enquanto estamos perto da família, até ameniza um pouco o sofrimento que passamos, porque podemos ter o contato com a família, uma vez por semana. Mas o fato é que uma vez condenada, a mulher vai para a penitenciária de Foz ou Piraquara, e as duas ficam a mais de 400 km de distância. E existem familiares que não têm condição financeira para nos visitar. Sei que quem escolheu o caminho errado fomos nós. Mas não é só nós que pagamos esse tão alto preço, os filhos e o restante da família também. Quero dizer, portanto, que precisamos de mais penitenciárias femininas em Maringá. Enquanto a de masculina existem várias, isto é, uma desigualdade.
Queremos e lutamos pelo respeito e pela igualdade que merecemos. Então, governantes, em meu nome, em nome de todas as mulheres, peço para que construam penitenciárias, para ficarmos perto de nossas famílias. Essas redações foram escritas em outubro do ano passado. Essas mulheres estavam na delegacia de Maringá e foram transferidas para o mini presídio de Astorga. Porque o estado do Paraná inaugurou um mini presídio em Astorga, com maior capacidade do que existia na delegacia de Maringá. Mas mesmo com a inauguração desse mini presídio, o problema da segregação familiar, ele ainda persiste, porque elas ficam provisoriamente em Astorga e vão, mais uma vez condenadas em regime fechado, elas têm que ir para Foz. Eu já fiz pedido para o juízo da execução penal da comarca de Foz do Iguaçu para que presas da região do norte que se encontram lá fossem transferidas para o mini presídio de Astorga. Contudo, esses pedidos foram negados porque o Poder Judiciário argumentou o quê? Que penitenciária feminina existem apenas 2. Então a mulher, seja do norte do estado ou da região central, condenada, ela tem 2 caminhos, ou Foz do Iguaçu ou Piraquara. O presídio é destinado à custódia provisória da mulher. O cumprimento de pena tem que ser em penitenciária. Então, agora eu quero citar algumas frases de promotores de justiça que têm relação com esse assunto que eu abordo aqui. Essas frases foram retiradas do site do Ministério Público do Estado do Paraná. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Ministério Público lançou uma campanha de reflexão para que os membros da instituição respondessem à pergunta: direitos das mulheres, o que ainda precisamos conquistar? Os integrantes da instituição foram convidados a responder essa pergunta com uma frase de autoria própria. Eu quero ler algumas aqui. Necessitamos do cultivo da sororidade e da admissão de que o preconceito de gênero ainda existe, tanto no âmbito público como no privado. A realidade só muda quando o olhar dos envolvidos também muda, disse a doutora promotora Cláudia Madaloso. Ações efetivas no combate à desigualdade de gênero, inclusive dentro das instituições públicas, com a priorização de medidas práticas para fazer cessar toda forma de preconceito contra a mulher, seja este desenvolvido no âmbito profissional, social ou familiar. Doutora Silvia Correia, promotora de justiça. O respeito necessário para serem valorizadas como pessoas que precisam ser tratadas de forma igual, quando a diferença as inferioriza, e serem protegidas de forma especial para que as diferenças não produzam desigualdades em direitos e deveres, disse o Dr. Eduardo Augusto Salomão. Que elas sejam ouvidas com empatia quando falam sobre seus anseios, que seus direitos saiam do papel e tornem-se reais, para então podermos dizer que nossas mulheres são respeitadas, disse a doutora Procuradora de Justiça, Terezinha Signorini. Precisamos acreditar que somos capazes de realizar tudo o que quisermos. Precisamos propagar a autoconfiança feminina. Muito bem disse a doutora Lucimara Rocha, promotora de justiça. Ainda precisamos conquistar o respeito e a não culpabilização das vítimas de violência de gênero, disse a doutora Mariana Seifert, coordenadora do Núcleo de Promoção de Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná. Em se tratando de mulheres brasileiras, precisamos que os direitos, já assegurados nas leis, sejam de fato implementados, para que todas tenham acesso à educação de boa qualidade, à saúde, ao mercado de trabalho, ao lazer, às artes, ao conhecimento e ao convívio pacífico, respeitoso e harmonioso em família e sociedade, disse a doutora Valéria Zayer. A publicação desse vídeo eu acho importante para que seja divulgado o problema que está acontecendo em desfavor das mulheres do Paraná. E no próximo vídeo eu vou desenvolver mais argumentos e ideias que eu tenho como forma de combater esse ato de discriminação.